Olá, tudo bem? Bom, gostaria de abordar aqui neste vídeo três pontos muito importantes. Eu chamo de três habilidades principais para os dias de hoje, para os negócios nos dias de hoje, e para frente. Essas três habilidades você deve carregar no seu cinto de habilidades. Tá? Então eu vou entrar em detalhes um pouquinho dessas três habilidades. Eu peço inclusive que você curta, compartilhe aí, né, esse vídeo aí para quem você acha que seria legal compartilhar essa informação, ok? E qual que é a primeira habilidade que eu vejo para os dias de hoje que são fundamentais para os negócios? Primeira habilidade, desaprender. Mas o que é isso, desaprender? Desaprender é o seguinte: existem coisas que nós temos que apagar da nossa mente. Funcionaram no passado, não funcionam mais. Hábitos mudaram, comunicação mudou, o jeito de chegar nas pessoas mudou, o jeito que as pessoas te escutam mudou, o mundo mudou. No passado demorava muito para ter mudanças, né? Para acontecer mudanças. Hoje as mudanças acontecem muito rápidas e as pessoas elas vão se adaptando do jeito que podem a essas mudanças, e isso influencia o comportamento dessas pessoas. Então, uma vez que o comportamento das pessoas vem mudando, a forma de você abordar pessoas também muda. A forma de você apresentar alguma coisa para alguém também muda. As pessoas estão com um canal de comunicação diferente. Então é fundamental ter a habilidade de desaprender certas coisas. Eu não vou citar exemplos aqui porque cada profissão e cada negócio tem as suas peculiaridades. Comece a pensar quais são as fórmulas de sucesso que davam certo no passado, mas agora não estão funcionando muito bem. Comece a analisar cada uma delas. E às vezes vale muito a pena você desaprender algumas delas. Algumas sempre vão funcionar. Tem algumas coisas básicas que sempre vão se encaixar e vão se auto-adaptando. Mas muita coisa já não serve mais. Muita coisa já não serve mais, a gente fica teimando e tentando dar uma sobrevida em formas de lidar com pessoas que hoje já não funcionam mais. Então é fundamental ter essa habilidade de desaprender coisas que hoje não vão fazer diferença para o seu negócio. Às vezes até dá algum resultado, mas esse é o problema, que dá algum resultado ainda. Só que essa tentativa de dar o resultado faz você usar muito tempo com uma coisa que já não funciona tão bem. Então, às vezes, você precisa considerar desaprender aquilo, apaga da mente, aquilo lá não funciona mais, esse método não funciona mais, ok? Essa é a primeira habilidade que precisa ser desenvolvida. Não é fácil, parece que é fácil, não é fácil. Você precisa identificar cada uma das coisas que você precisa desaprender. O que não funciona mais que ocupa a tua mente. Que quando você está sentando para planejar alguma coisa, para criar uma estratégia, aquilo vem, tá, para ocupar o espaço da tua cabeça. Às vezes você joga isso para a tua empresa, para o teu time, e aí ocupa a cabeça de todo mundo, e aí confunde, e aí não dá aquele resultado que a gente quer. Ok? Então desaprender é fundamental. Segunda habilidade, anota aí. Reaprender coisas. Algumas coisas nós deixamos de lado, nós achamos que não funciona e às vezes elas estão funcionando. Às vezes são coisas importantes. Porque o que acontece nos dias de hoje? Tá? Nos dias de hoje nós somos bombardeados com informação 24 horas por dia. 24 horas por dia, muita coisa, muitos especialistas de tudo quanto é coisa na internet. Tem que tomar muito cuidado com isso daí, né? Tem muito profeta do passado, tem muita gente
em vendedor de teoria. Tem que tomar muito cuidado, porque isso daí ocupa a mente da gente, cara, e é de uma forma... Às vezes a pessoa se especializa numa PNL, alguma coisa assim, cara, e joga de uma forma tão envolvente que é muito fácil você cair naquilo ali, tá? Então cuidado, porque tem coisas que estavam dando certo, só precisavam ser aprimoradas e que você simplesmente descartou. Analisa quais são as coisas que você sabia, que você dominava, tá? Às vezes até pouco tempo atrás, né? Porque estratégias e planos mudam muito rápido hoje. Quais são os planos que você estava fazendo que se encaixam hoje no mercado? Que às vezes por causa de uma nova ideia, um novo plano, surgiu uma ideia incrível que você ouviu de alguém, tal, e aí você colocou em prática, abandonou aquela e aquela estava dando resultado. Aquela estava dando resultado. E tem que tomar muito cuidado, cara, porque às vezes a gente julga ferramentas, métodos, estratégias, analisando friamente o resultado. Tem que tomar cuidado com isso daí. Uma vez uma pessoa do meu time, da empresa que eu desenvolvo negócios, né, uma pessoa do meu time chegou para mim: Fernando, eu tô com... Nossa, tá muito difícil de vender esse mês, tal. Eu falei assim: quantas apresentações você fez? Olha, eu fiz 7 apresentações, mas só fiz 4 vendas. Eu falei: cara, de 7 apresentações, fazer 4 vendas é um número muito bom. É um número muito bom. Então você não está com problema de vendas. Você está com problema de prospecção de interessados. Você não tem prospectos, você não tem interessados, você não tem material humano querendo saber do seu produto. Se você tivesse mais pessoas te perguntando, você faria mais apresentações. Provavelmente você seria o campeão de média de venda. É muito interessante isso daí, né? E às vezes a gente julga: puxa vida, eu estou ruim com venda. Não, as vendas estão ruins. Não, não estão ruins. Você só não está apresentando para pessoas suficientes. Só isso daí. Então às vezes a gente vai lá, deixa de escanteio uma ferramenta, um método, uma estratégia muito boa, por causa de uma ideia mirabolante que apareceu ali, que alguns dos gurus de internet falaram, e aí você foi lá e fez, né? Porque na teoria tudo é muito bonitinho, né? Vamos cá entre nós. Quem já pôs a mão na massa, já foi pro mercado realmente fazer as coisas acontecer, sabe que na teoria tudo é muito simples. Na prática, o mundo é totalmente diferente. O mundo da teoria é uma beleza. O mundo da prática é outro mundo totalmente diferente, tá? E só quem foi criado na prática sabe disso daí, ok? Então toma cuidado com aquelas frases feitas, aquelas frases prontas, frases impactantes, que servem para convencer você. Não, você tem que comprar o meu curso, porque esse meu curso agora você... Bom, toma cuidado, ok? O alerta está feito aí. Então a segunda coisa que você precisa colocar no teu cinto de habilidades é reaprender o que é importante para o seu negócio, para a sua profissão. Reaprender. Tem coisas que precisam ser reaprendidas. Você deixou de lado e às vezes precisava dar um ajuste naquela ferramenta, naquele método, e você só deixou de lado. Perdeu uma oportunidade grande. Vai lá, pega, reaprende a fazer aquilo. Reaprende. Faz os ajustes que tiver que fazer. Coloca em prática de novo. Terceira, principal. Então vamos lá. Desaprender, reaprender. E agora, principal, aprender. Nossa, essa eu acho que é a mais difícil, cara. Principalmente nos dias de hoje. Por que eu falo principalmente nos dias de hoje? Porque pessoas da minha geração, por exemplo, geração X, são pessoas que tudo era por anos, né? Acontecia uma mudança, se era mudança para anos. A minha geração acompanhou o nascimento das tecnologias, né? Aí depois veio a geração dos millennials, né? Vem a geração Y, que já nasceu no meio da tecnologia, mas a tecnologia não estava bombando ainda assim muito forte, né? Tá? Então a gente tem que entender isso daí, certo? Tem que entender isso daí. Os millennials já têm uma outra cabeça totalmente diferente com relação à informação. E aí pega a geração Z agora. Tem um problema de relacionamento incrível, são pessoas altamente sem paciência, autossuficientes,
uma dificuldade enorme de trabalhar em equipe, tá? Não são muito ensináveis, lógico, não generalizando, tá? Mas a gente vê ali muita gente desse jeito. Isso daí é um problemão para as empresas, né? Para compor time, porque pessoas que vão trabalhar em grandes empresas têm que saber ter um bom relacionamento interpessoal, saber lidar com pessoas, ser um bom seguidor para depois ser um bom líder, tá? E às vezes você pega uma pessoa com esse perfil, ela tem uma dificuldade enorme, cara, de seguir ordens, tá? De trabalhar em equipe. Tudo ela quer ela resolver. Então a gente precisa entender o seguinte: uma das maiores habilidades hoje chama-se aprender. Quando eu falo aprender, eu falo no sentido do seguinte: informação hoje está ao acesso de todos, todos. Só que você vê muita gente que sabe um pouquinho de muita coisa. E para o mercado isso não é bom. Você saber um pouquinho de cada coisa não é bom. Se você contrata um profissional para uma reforma da tua casa, olha, ele sabe um pouquinho de elétrica, ele sabe um pouquinho de pintura, ele sabe um pouquinho assentar piso, ele sabe um pouquinho de trocar telha, ele sabe um pouquinho de encanamento, tal, tudo ele sabe um pouquinho. A chance, cara, de tudo ficar mais ou menos é muito grande. É muito grande. Tá? O que eu falo para você é o seguinte, ó. Você tem um pintor na tua casa, o cara é muito bom com pintura e falou assim, de vez em quando eu arrumo algumas coisas da parte elétrica da minha casa, mas você vai jogar todo o esquema de parte elétrica da sua casa numa pessoa que não é especialista em parte elétrica. Não convém. Para quebrar galho tudo bem, para fazer um negócio barato tudo bem, mas para fazer um negócio profissional não convém, cara. Não convém. Então quando você for procurado por alguém, esse alguém provavelmente não quer um genérico, que tem conhecimento genérico. Ele quer um conhecimento específico. Ele quer um especialista naquilo. Ele quer um resolvedor de problemas. E os melhores resolvedores de problemas são pessoas com conhecimentos específicos. Com conhecimento específico. Você pega um advogado. Tem advogado tributarista, tem advogado civil, você tem advogado criminal, tem advogado de um monte de coisa. Tá? Só que você vai contratar um advogado, se for uma coisa básica, simples, arroz com feijão, qualquer um, ótimo, beleza. Você vai para uma coisa mais complexa, você tem uma empresa grande, um monte de funcionário, muitos anos de empresa, aí você precisa de um advogado tributarista. Não adianta pegar aquele genérico, você vai ter que pegar um cara tributarista. E ainda tem dois tipos, né? Tem aquele que não é de aprender muito e tem aquele que é de aprender muito. O que aprende muito vai custar mais caro, mas vai resolver mais os seus problemas. Isso é básico, isso é básico. Tá? Então, por exemplo, pega um médico. Tá? Uma coisa é você pegar um clínico geral, outra coisa é você pegar um cirurgião cardiovascular. Tá? Você vai pegar um clínico geral para fazer a cirurgia no seu coração? Pode ser que ele faça, pode ser que dê certo, mas a chance de não dar certo, dele se deparar no meio do procedimento com um problema que ele não consiga resolver é grande. E aí você tá aberto ali, cara, coração aberto ali, o profissional, e agora o que eu faço? Não pode acontecer isso, entendeu? Então esse tá o grande problema. Eu tenho contato com muitas pessoas do time nosso de negócio que trabalham forte com clientes e tudo mais. O maior desafio, cara, que hoje eu vejo com pessoas qualquer, vontade de aprender. As pessoas não têm vontade de aprender o que não sabem, ou então não têm paciência para aprender. Como a informação é vasta, tem muita informação sobre tudo, e aí você recebe um bombardeio de informação de tudo quanto é lado, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é forma, tá? E se a pessoa não é preparada para isso, não focou nisso daí, o que vai acontecer? Ela vai ficar confusa. E onde tem confusão não tem produção. Isso é histórico isso daí. Tem confusão? Não tem produção. Tá confuso? Não vai produzir. Tá confuso? Não vai produzir. Você já viu aquele caminho de formiga? Quando estão as formigas todas assim carregando folhas assim, ó, tá? E aí de repente você passa o dedo ali no meio ali do caminho delas ali, o que acontece?
elas começam a ficar doidas ali, não, não, e agora, e agora, e agora, até que uma vai lá, descobre o caminho, dá a volta, tal, as outras vão lá e continuam. Tem confusão? Não tem produção, tá? Então, onde que gera essa confusão? A confusão gera quando a pessoa, isso daí é uma característica das pessoas que não conseguem produzir ou progredir no negócio, tá? Ela fica batendo cabeça ali, mas batendo cabeça em quê? Fazendo a mesma coisa, tentando aprender, que não, normalmente ela fica pensando em várias coisas para fazer. Surgiram novas ferramentas. A pessoa normalmente ela fica procurando, cara, o pote de ouro no fim do arco-íris, tá? Maneiras de você ter maiores ganhos e fazer menos coisas. E a gente sabe, né? Se você conversar com qualquer profissional, você vai lá, pega lá o Master Power engenheiro de não sei o que lá. Meu, cara não é um Master Power de escritório, cara. Pode ter certeza, o cara se construiu na prática, cara. Ele se tornou o cara na prática, fazendo as coisas acontecerem, entendeu? Fazendo as coisas acontecerem com a mão na massa. E aí ele se tornou o cara. Tá? Olha, eu quero construir um edifício XYZ. Quem são as empresas com capacidade de construir esse tipo de edificação? A empresa XYZ. Essas são as melhores. É assim que funciona. E aí o que acontece hoje em dia? As pessoas não têm paciência. Eu tenho pessoas que eu agreguei há pouco tempo no meu time e que você dá um vídeo para elas de 2 horas, para um treinamento de 2 horas, elas não assistem, simplesmente pulam. As pessoas pulam. Aí você pensa assim, cara, mas aquilo ali é uma fonte de ganho, uma fonte de renda, é um trabalho novo. O certo é a pessoa se desenvolver ali, se dedicar a estudar, aprender tudo, mas elas não aprendem. Elas vão lá e assistem, usam 15 horas numa série. 15 horas numa série, mas não usa 2 horas, cara, para assistir um treinamento que pode ajudar a pagar a escola do filho, tirar o filho da escola pública e colocar numa escola particular. Às vezes tirar o filho que está sendo atendido no SUS e conseguir pagar um convênio, ou trocar o carro, fazer alguma coisa. Não é uma coisa interessante isso daí? Isso aí são coisas a se pensar. Por isso que eu falo assim, parece que é uma coisa tão óbvia, cara, só que tudo que é óbvio, o óbvio tem que ser estudado, entendeu? Porque por ser óbvio, ele tem que ser estudado. Ele tem uma aparência de coisa básica, mas não é. A habilidade de aprender é para poucos. É para poucos. Porque o aprender depende da vontade da pessoa querer aprender. E aí que está a chave. Essa vontade ninguém consegue querer pelas pessoas. Você não consegue querer pelas pessoas. Você pode querer o bem da pessoa, você pode querer que a pessoa dê certo, você pode apoiar, você pode incentivar, mas você não consegue querer por ela. Tá? Isso é uma coisa que nasce de dentro, né? A chave da porta ali é de dentro para fora, você pode fazer o que quiser no exterior. A chave é de dentro para fora. Se a pessoa não toma decisão, não abre a porta. Não adianta, não abre a porta. Então uma habilidade que eu falo para você assim, que você precisa ter. O que é importante para você na sua profissão? Você precisa aprender o que é importante para você na sua profissão. Você precisa ser um bom estudioso. Você precisa estudar aquilo. Tem que assistir uma vez, tem que assistir duas. Tem um vídeo para você assistir 2 vezes. Isso aí não é nada, cara. Isso aí não é nada. Você vai fazer uma faculdade, aí são 4, 5 anos para depois você entrar no mercado, para depois saber o que vai acontecer. Olha só, a pessoa vai lá 3, 4, 5 anos pagando normalmente, né, uma faculdade para depois ir para o mercado, para depois saber se vai dar certo ou não. E olha que tem um monte de gente que se forma e não trabalha na sua área de formação. Tá? Não vou falar que foi inútil, né, mas foi uma experiência que não foi bem aproveitada. Da mesma forma que algumas pessoas entram numa universidade
E aí todos eles têm acesso aos mesmos materiais, aos mesmos professores, à mesma estrutura educacional, e alguns se destacam, outros não. Por quê? Porque algumas pessoas têm a habilidade de aprender, elas têm vontade de aprender, elas querem aprender, elas buscam a informação. Olha, eu não entendi isso daqui, ela vai atrás do professor, ela vai atrás da internet, procura um vídeo que explica aquele ponto. Aquela pessoa que não tem essa vontade de aprender é complicado, porque ela não aprende aquilo, ela simplesmente desfoca para outra coisa, ela vai fazer outra coisa. Ela vai fazer outra coisa. Ela não vai buscar a solução daquilo. Ela não vai buscar, ela não vai deixar de ir no aniversário da tia para ficar pesquisando e descobrir o que é aquilo. Ela não tem essa curiosidade. As pessoas que aprendem muito, elas são curiosas, que são pessoas curiosas. Elas deparam com um assunto que elas desconhecem, que é importante, elas vão lá e debulham aquele assunto. Elas simplesmente vão em cima daquele assunto. Tá? E se elas não entendem, elas vão procurar a solução de quem entende. As pessoas que não têm habilidade de aprender, elas simplesmente passam batido, que isso aí eu já não entendo, cara. Aí chega no outro dia, o que acontece? Vem mais alguma coisa que ela precisa aprender. E pelo fato dela não ter habilidade ou a vontade interna de aprender, é mais uma coisa que vai acumulando que ela não sabe. Isso vai cobrar um preço, cara. Vai cobrar um preço lá na frente, vai cobrar um preço no seu ganho, vai cobrar um preço no seu currículo, vai cobrar um preço nos seus clientes. Tá? O que você vai entregar para os seus clientes provavelmente vai ser pobre. Ok? E hoje em dia, não tem jeito, cara. Hoje em dia, tá? E daqui pra frente é o seguinte, cara. Hoje é um segundo, 2 tecladas, o seu cliente ele já tem acesso a 5, 10, 20, 100 concorrentes seus. Então, se você tem a graça de ter alguém que te procura para algo, você precisa entregar o máximo para esse cliente e conquistar esse cliente. E como que você faz isso? Entrega muito. Entrega muito. Aliás, não é o tema agora, mas tipo assim, você tem que entregar muito mais do que você fala. Você entrega muito mais do que você fala. Se você tiver que fazer alguma coisa... Por exemplo, eu não gosto de surpresas, cara, mas eu gosto de ser surpreendido positivamente com coisas. Entendeu? Você contrata uma pessoa para fazer tal coisa, ela fez aquilo e fez um pouquinho a mais. Cara, já tava aqui meio... você me contratou, eu tinha que trocar uma tela aqui, mas aqui no cantinho tava meio trincado, eu já arrumei aqui para você, tá? Você fica como? Uau, putz, esse é o cara. Esse é o cara. E às vezes uma coisa tão simples, né? Tão simples, mas isso aí é outra coisa, né? Vamos lá. Aprender. Então, dica. Desaprende o que não precisa. Desaprende aquilo que não usa mais. Reaprende aquilo que estava funcionando, que dá para ajustar e é uma mega de uma ferramenta para agora, para o teu negócio. E o principal de tudo, a principal habilidade é aprender. Seja uma pessoa sedenta de conhecimento e colocar isso em prática, né? Porque conhecimento sem ação é ilusão, não serve para nada. Tá? Você saber de tudo, de alguma coisa e não usar aquilo, não serve para nada. Tá bom? Valeu você que ficou até o final do vídeo, que não pulou partes, tá? Isso aí é uma coisa que é histórica, né? Que as pessoas de sucesso, elas terminam tudo aquilo que elas começam. Você começou a assistir o vídeo, chegou aqui até o final sem pular partes, cara, você faz parte de uma minoria. Parabéns, tá? Se você pulou, vai voltar agora para assistir inteiro, beleza, tá em processo de correção, tá? Mas acostuma, vai pegar aquela informação importante para você, assiste tudo, tá bom? Sucesso, tá? Que você atinja seus objetivos, que você conquiste tudo que você deseja para você, tá? E não esquece, dá um clique para curtir aí, compartilha, tá? E vamos que vamos. Até mais.